Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou Luciano Amorim e estamos recebendo neste dia de hoje, aqui nos estúdios do Portal 7 Segundos, em Arapiraca, a visita ilustre do deputado federal, ex-procurador-geral do estado de Alagoas, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Vamos conversar um pouco aqui sobre questões políticas nacionais, locais, enfim, bater um papo com este representante de Alagoas, lá em Brasília. Doutor Alfredo, obrigado pela presença. Ô, Luciano, eu é que agradeço a oportunidade de estar prestando contas do mandato e aqui nesse ambiente tão prestigiado que tão bem faz a informação de Alagoas e do Brasil. A gente que agradece, deputado. Deixa eu começar falando sobre o seu mandato, a sua postura lá em Brasília. O senhor tem mais de 125 propostas legislativas apresentadas na Câmara só em 2025, mais de 20 requerimentos. Qual o balanço que o senhor faz, tanto do seu mandato, como principalmente desse intenso ano de 2025 lá na Câmara? Olha, eu fui para Brasília levado pelo povo de Alagoas com três objetivos claros. O primeiro, que como deputado federal exerceu o papel de fiscalização. O Brasil tem muitos recursos e precisam ser fiscalizados para o emprego para quem mais precisa, que na verdade é o cidadão destinatário disso. Não é à toa que nós temos milhares de obras paradas no Brasil. O segundo é fazer lei que beneficie a população. Fui promotor de justiça, professor de direito penal, conheço um pouco da minha trajetória, o espírito da lei. Fui para lá e tenho tido uma boa também atuação legislativa. Vou dar exemplo a vocês. Fiz a maior legislação de combate ao crime organizado do Brasil, foi aprovada o ano passado. Hoje, aprovamos na Câmara dos Deputados um projeto de minha autoria que coloca 80% do cumprimento da pena em regime fechado para o criminoso sair. Hoje ele sai até com 16% do cumprimento da pena. Também tenho feito muita legislação para combater o crime organizado de forma específica e atuado em legislação ambiental, em legislação a respeito da taxa de juros, em legislação social. Esse é o papel meu como legislador que fabrica leis. E o terceiro papel é buscar recursos para o estado de Alagoas. Hoje o deputado federal, o senador, tem recursos no mandato. Então, tudo que chega ao mandato, eu direciono para o estado de Alagoas, para as áreas que eu entendo mais necessárias, como exemplo aqui, município e região. Eu já destinei mais de 12 milhões de reais, Arapiraca, Coité, Taquarana, Feira Grande, dando só um exemplo, sem vender o meu voto no Congresso e atuando de acordo com a minha consciência. Então, esse é o papel do deputado federal. Tem deputado federal que atua mais na fiscalização, tem outros na captação de recursos e tem outros que faz lei. Eu procuro trabalhar nas três vertentes do mandato de deputado federal. E graças a Deus eu tenho a tranquilidade de dizer, Luciano, que entre erros e acertos eu saio de casa todo dia tentando dar o meu melhor. Nem sempre a gente consegue, mas eu tenho a consciência tranquila que tenho trabalhado muito para não decepcionar o eleitor alagoano. Pois é, deputado, o senhor tem uma atuação, como o senhor acabou de dizer aí, em várias frentes, mas é óbvio que o senhor é mais lembrado pela sua atuação na segurança pública. Inclusive, é um referencial nessa área para o seu eleitor. E teve um projeto nessa área que causou bastante repercussão em nível nacional. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor como é que ele vai se dar na prática, porque passou na Comissão de Constituição e Justiça, creio eu que vai para o plenário agora do retorno dos trabalhos, o projeto sobre a castração química para estupradores. Foi um projeto que o senhor conseguiu emplacá-lo na agenda da Câmara. E no que consiste esse projeto, como é que ele vai funcionar exatamente e quais as chances desse projeto passar no Congresso Nacional? Luciano, o Brasil, ele hoje
tem uma alta de crimes sexuais muito grande. Você sabe disso, você como comunicador, todo dia você noticia. E são casos gravíssimos, que atingem desde a criança até a pessoa idosa. O Brasil teve este ano, o ano passado, 2024, mais de 87 mil estupros registrados. É um Você número sabe, absurdo, né? você sabe que o crime sexual, a grande maioria, as pessoas têm vergonha Isso. de registrar. Primeiro porque na sociedade é aquela situação, rapaz, eu vou ficar marcado por ser vítima de um crime sexual. Segundo, que muitas vezes, mas vai ficar na impunidade mesmo, eu não resisto. E terceiro, que às vezes a consequência pessoal é maior de registrar, as pessoas pensam, do que não Sim. registrar. Então, o atual sistema ele está sendo insuficiente para coibir crime sexual. E a grande maioria dos crimes sexuais ocorre dentro de casa, praticado por alguém muito próximo à vítima. Então não pense que é o bandido que sai de um local desconhecido e pratica aquele fato. Essa é a minoria. A maioria é justamente aqueles que têm um dever de proteção e termina praticando o crime. E a lei, em determinado momento, a gente está endurecendo agora com esses 80% do cumprimento da pena, que foi proposta minha, mas em algum momento devolve o criminoso para a liberdade. E para proteger um pouco a vítima, muitas vezes o criminoso está na própria casa, eu fiz um projeto de lei que só possibilita a concessão de liberdade antecipada se o criminoso for submetido a um tratamento químico chamado popularmente como castração química. O que é a castração química? A população, às vezes, quer castrar mesmo fisicamente. A Constituição não permite. A castração química é a introdução de medicamento no organismo do condenado. E essa introdução desse medicamento não é medicamento experimental, é medicamento que já está no mercado e é utilizado para determinados tratamentos. Como efeito colateral, ele retira o desejo sexual do criminoso. Então, Estados Unidos fazem isso, Coreia do Sul, Alemanha, os países que têm democracia e constituições rígidas fazem isso e tem a discussão teórica. Isso pode ou não causar um malefício a quem toma esse medicamento. Então, essa discussão ela foi ultrapassada porque, primeiro, o criminoso ele vai fazer isso de forma voluntária. Se ele não tomar o medicamento, ele também não vai ganhar a liberdade, ou seja, ele pode cumprir o resto da pena todo preso. Se ele se submeter a isso, qual é a consequência principal? A consequência principal é que enquanto ele estiver no decorrer do cumprimento da pena, ele vai perder o desejo sexual. E todo estupro vem de um desejo sexual? Nem todo, mas a grande e absoluta maioria, sim. Alfredo, isso é um jogo de erro e acerto. A gente está errando no momento, a cadeia não está sendo suficiente. Estamos partindo para a segunda etapa, a ingestão de medicamento, como forma de permitir o criminoso antecipar a pena. Caso isso não seja possível, o Brasil vai testar a terceira etapa. Aí qual é a terceira etapa? É ele não voltar nunca para a sociedade? Então, assim, a gente está indo por etapas. É um projeto que muitos diziam que não iria passar e passou com uma ampla vantagem lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde diz se o projeto é ou não constitucional, e agora vai para o plenário porque é um anseio realmente da população brasileira. Muito bem. Deputado, nós estamos aqui na cidade de Arapiraca, o senhor veio visitar aqui a cidade de Arapiraca, mas veio visitar também o ponto alto, digamos assim, a culminância de um projeto que tem apoio do senhor através de emendas parlamentares, que é o projeto, a formatura do projeto Impulsiona Mais, né? No que consiste esse projeto?
Olha, Luciano, eu fui eleito deputado federal, o segundo mais votado de Alagoas, sem apoio de um prefeito do estado. Então, quem quis me eleger não foi o voto direcionado, foi o voto de opinião, o voto do eleitor que vê essa prestação de serviço. Foi que eu resolvi fazer uma série de projetos que também dialoguem diretamente com o cidadão. Hoje saí de Maceió, lá entregando óculos após ter colocado emenda para fazer exame de vista para milhares de alunos da rede pública municipal. E vou expandir isso para Arapiraca e outros municípios. Estou vindo a Arapiraca porque também coloquei recurso para capacitação de jovens empreendedores e fiz questão de fazer esse projeto aqui também em Arapiraca, porque os jovens, eles têm muitas ideias, eles têm uma grande capacidade e às vezes falta um pequeno incentivo para poder direcionar esse empreendedorismo, que é a salvação do Brasil. Prefeitura não emprega todo mundo e também o campo não consegue manter todo mundo. Sim. As pessoas têm ideias e querem suporte para levar isso adiante. Hoje nós vamos ter esse lançamento do projeto aqui, beneficiando jovens empreendedores. Muito bem, é uma espécie de apoio que o senhor dá através das emendas parlamentares, né, deputado? E já que a gente começou a falar sobre isso, existe hoje um debate muito grande no Congresso Nacional a respeito desse empoderamento e dessa capacidade executiva, digamos assim, que os deputados têm hoje através das emendas parlamentares. Isso, inclusive, tem gerado uma discussão, o governo afirma que há uma usurpação da capacidade executiva do governo pelo parlamento. O que é que o senhor pensa a esse respeito? Olha, o primeiro que a população não confia muito na classe política, independente de onde ela está. Então, a melhor forma de transmitir confiança é que todo o recurso público tenha transparência, para a população saber exatamente como ele é aplicado. Todo dia sai de casa uma pessoa bem intencionada e uma que não tem boa intenção. Sim. A mesma coisa no parlamento. Tem deputado que trabalha sério e tem deputado que não trabalha sério. Eu acho que aquele deputado que se apodera da emenda para enriquecer, esse merece cadeia. Mas tem os deputados que trabalham pensando lá na ponta. Então, assim, eu sou contra o orçamento secreto. Eu acho que o recurso público ele tem que ter a transparência absoluta. Mas o deputado, ele anda muito, ele conversa muito, ele dialoga. Ele também faz parte do conhecimento onde pode haver a aplicação melhor de recursos. Se todos fazem um movimento decente, eu já diria a você que é muito difícil. Mas não pode o mal penalizar quem tem boas intenções. Então, acho que o equilíbrio orçamentário com transparência e visando políticas públicas que favoreçam a população é o que deve ser levado em consideração. Olha, para mim, pouco importa se vai diminuir ou não o tamanho da participação do Legislativo no orçamento. Esse não é o meu foco principal do mandato. O meu foco é que esse orçamento esteja sendo executado pelo Parlamento ou pelo Executivo, que ele seja transparente e apoie política pública que vá para beneficiar o povo. Não pode o parlamentar estar pegando dinheiro para, como um deputado fez, agora foi acusado, botou dinheiro para asfaltar o condomínio que mora. Existe um negócio desse, um condomínio de alto luxo. O outro está sendo acusado de contratar uma empresa que ele mesmo botou o recurso. O outro foi pego com mala de dinheiro. Não, meu amigo, isso aí é cadeia. Tem que ter cadeia para isso aí. A gente não pode admitir mais, hoje em dia, o enriquecimento na política. Afinal de contas, o Brasil não pode viver na impunidade. Então, assim, eu acho que o remédio para tudo isso é a transparência e a fiscalização. Perfeito. Deputado, um dos principais pontos que vai ser tocado agora na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, né, agora com o retorno do recesso, eu não sei como é que está a temperatura, eu queria que o senhor me localizasse em relação a essa questão da CPMI e do INSS. Foi aberta, né, foi protocolado o pedido de abertura dessa CPMI, os partidos estão em fase de indicação de representantes
e essa CPMI certamente será instalada no segundo semestre. Qual é a expectativa em relação a essa CPMI e, principalmente, existe algum movimento hoje no sentido de abafar esse caso? Porque se vê muito o eleitor, né, se vê muito o cidadão brasileiro falando muito nesse assunto, mas é um assunto que meio que sumiu do noticiário. Qual a expectativa para a instalação e funcionamento dessa CPMI agora no segundo semestre? Olha, você acredita que hoje eu estava pensando nisso? Eu tenho visto exatamente o que você falou, um jogo de esconde desse grande roubo. É um roubo que atingiu milhões de aposentados e pensionistas. Para mim, pouco importa quem é o ladrão, qual é a ideologia de quem planejou e executou isso aí. Eu acredito que há sim um movimento em curso, mesmo silencioso, para pano quente em relação a esse grave crime. Pior do que isso, a classe política tem a obrigação de mostrar, independente de bandeira ideológica, quem foi que liderou esse assalto. Aí você diz, tem político envolvido, Luciano? Pode ficar na certeza. Hoje, para se chegar a esse patamar, altas autoridades da República tiveram participação efetiva. E o povo brasileiro tem direito de ver essa punição. Então, nós vamos ver com essa temperatura do retorno a Brasília, como é que será a condução dos trabalhos. Cada partido terá um número muito limitado de representantes, tanto do Senado quanto da Câmara. Eu não sei se o meu partido vai me designar para essa comissão parlamentar de inquérito, mas, independente disso, esses partidos têm a obrigação de dar uma resposta ao povo brasileiro. Afinal de contas, isso foi algo muito bem planejado e descobriu um esquema muito maior. Enquanto esse assalto ficou por volta de 6 bilhões, nós estamos com a safadeza do crédito consignado, que dá pelo menos 15 vezes isso, quase 100 bilhões de reais. Ou seja, uma coisa vai puxar a outra. Sim. Se pergunta, fora esses empresários, esses sindicatos, pode anotar, se for investigação séria, vai ter senador e deputado com um dedo na ferida aí, mostrando que teve participação. Essa solução imediata que o governo deu, desde o último dia 24, né, está devolvendo os valores devidos para para quem teve ônus, né, nessa questão, e dos requisitos para que esse dinheiro seja devolvido é mais ou menos aceitar acordos de não persecução judiciária, digamos assim, né? Retirar qualquer possibilidade de ação. O senhor, como um procurador, como um operador da lei, o senhor acha que esse é um acordo justo para que essas pessoas possam receber esses valores de volta? Deixa eu te dizer, tu trabalha todo dia, você não sabia, saía de casa, todo dia entrava um ladrão na tua casa, tirava um dinheirinho que você deixava guardado lá do seu suor. Você, quando descobriu isso, você teve a sua intimidade violada e o seu patrimônio durante muito tempo. Aí o pai do ladrão chega e diz, olha, vou devolver o dinheiro, mas por favor não vá à delegacia e não faça não, senão eu não tenho como devolver o dinheiro. O governo não podia ter lutado e exigido isso. A população tem direito de ter o dinheiro devolvido. Nós temos a obrigação de impedir que mecanismos como esses voltem a se repetir e os criminosos praticaram o crime e têm que ser punidos. Olha, o INSS, a gente teve aquele grande escândalo da advogada Georgina, que hoje é falecida. Sim. Agora voltamos com esse novo escândalo. A gente tem que tirar lições disso, punir exemplarmente e criar mecanismos para que o aposentado e o pensionista não continue sendo vítima desse tipo de roubo. Pois é, a CPMI do INSS que deve ser instalada agora no retorno dos trabalhos do Legislativo. Deputado, o senhor é um deputado do União Brasil, né? União Brasil vive um intenso debate que não começou hoje. Na verdade, esse é um debate que se inicia desde o começo do governo Lula, sobre deixar ou não o governo federal. Existe uma boa parte, eu acho até que a maior parte, né, do União Brasil hoje é de oposição ao governo Lula, e há uma pequena parte que vota junto com os interesses do governo. Inclusive, o União Brasil tem
2 ou até 3 ministérios, dependendo da leitura que é feita. Eu já perguntei isso ao senhor, vou perguntar mais uma vez em vídeo. Qual o seu posicionamento em relação, dentro do União Brasil, com relação a essa aliança com o governo Lula? Olha, desde o começo eu sempre fui contra essa aliança. Não acho justo nós estarmos em um governo que está afundando um país. Mas vamos para a parte política do que decidiu a União Brasil. A União Brasil, por meio da sua direção, decidiu ingressar no governo federal. E aí tem 3 ministérios. Eu sempre digo lá o seguinte: eu acho uma covardia fazer parte de um governo, independente de qual for o partido, na véspera da eleição mudar de lado. Eu acho que a União Brasil deve ter a dignidade de fazer esse rompimento imediato para poder seguir uma nova trajetória. É assim o que eu penso e eu digo abertamente. Esse negócio de ficar no barco e no último minuto pular para se salvar não é comigo. Eu sou contra o governo Lula, continuo contra e permanecerei contra. Mas o partido do qual eu faço parte, ele tem que mostrar a cara ou buscar a independência para seguir o seu rumo ou assumir diretamente que é governista. Eu não ficarei no partido se ele assumir que é governista. Mas não acho justo, seja lá com qual governo for, você ficar no governo para só na véspera fazer o rompimento. Eu acho que a hora do partido decidir é agora. Uhum. O senhor, justamente por conta dessa postura, uma postura que vem lhe rendendo visibilidade, credibilidade em Brasília, o senhor é muito lembrado, não só em Brasília, principalmente pelo seu eleitorado aqui em Alagoas, como um candidato ao Senado no ano de 2026. O que é que o senhor pensa a respeito dessas eleições de 2026? E se o senhor já tem uma decisão, é muito difícil a essa altura, né? Mas se o senhor já tem algum pensamento formado em relação às próximas eleições. Luciano, eu tenho dito isso de forma reiterada. O povo brasileiro, com raríssimas exceções, não confia na classe política. E a classe política muitas vezes faz por onde? Rapaz, falar de 2026 em 2025 é esquecer o trabalho e o mandato para qual foi eleito. E se o povo pudesse, acabava era com a classe política. Então eu acho que eu agora estou na obrigação de cumprir bem o mandato de deputado federal. Quem quiser fazer acordo, quem quiser antecipar a eleição, quem estiver preocupado com 2026, que faça. No meu caso, eu quero fazer bem o meu mandato para que o povo me diga lá na frente se eu estou apto ou não a permanecer na política. Então, se você perguntar, ô Alfredo, 2026, eu não tenho medo de nenhum desafio, mas também não tenho ganância nenhuma. Eu só posso lhe garantir uma coisa: eu serei a oposição ao governo de esquerda, eu continuarei com os mesmos propósitos e eu não farei acordo de gabinete, porque eu sei que o único acordo que funciona é aquele direto com as ruas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem dito reiteradamente que uma das prioridades dessa base de oposição ao governo é a de fazer uma ampla bancada de senadores. Nesse sentido, o senhor recebeu algum convite do ex-presidente ou de alguém ali ligado a ele para disputar o Senado ano que vem? Olha, eu tenho recebido muitos apelos para disputa de cargos majoritários, mas da minha boca nunca saiu absolutamente nada em relação a isso, porque eu acho que este não é o momento de discutir 2026. Nós estamos vivendo graves momentos no país. Não dá para você estar pensando no futuro e esquecendo o presente. O futuro vai ser consequência do que a gente fizer hoje. Então, assim, Alfredo, tu tem receio de ficar sem mandato, disputando um cargo majoritário? Tenho não. Olha, eu até os meus 50 anos de idade era promotor de justiça, abri mão da minha aposentadoria para entrar na política. Eu não nasci deputado, não tenho isso no nome. E também não vou morrer na política. Então, assim, eu estou livre para o meu destino, mas nunca parei para pensar sobre 2026. Eu quero cumprir bem o mandato de deputado federal. Para a gente encerrar esse assunto definitivamente eleitoral, existe uma possibilidade do União Brasil, do senhor não estar no União Brasil no ano que vem, nessas eleições de 2026. Fala-se, né,
que caso o senhor vá para o Senado, o senhor iria escolher uma outra legenda. O senhor conversou com algum outro partido? Olha, eu tenho conversado, inclusive, com o meu partido. Deixei o partido tomar as decisões. O acordo que eu tinha partidário era assumir a presidência da União Brasil e decidir o meu destino. O União Brasil resolveu coligar com o PP. Eu tenho uma boa relação com o deputado Arthur Lira, mas eu só ficarei nesse contexto sabendo exatamente o que é essa união entre o PP e União Brasil vai representar para o país. Ou o partido tem, com essa união, ou os partidos têm um direcionamento claro para o Brasil, ou eu acho que eu não posso permanecer sem esse direcionamento. Eu não quero ficar em uma união que, por acaso, ela vá atrás sempre em cada governo só da sua vantagem. Eu quero ficar havendo um objetivo claro. Então, eu disse isso ao presidente Rueda, a gente ficou de conversar. Eu, candidato a deputado federal, nesta união e tendo objetivos claros, é um bom local para eu permanecer. Mas eu tenho outros partidos que também eu tenho um bom diálogo, entre eles o Novo e o PL. Eu confesso a você que essa minha vida partidária eu ainda não bati o martelo. Vai depender justamente dessas decisões um pouco mais à frente. Deputado, falamos agora há pouco do ex-presidente Jair Bolsonaro, está sendo alvo, né, dessa ação penal no Supremo Tribunal Federal. O que é que o senhor, inclusive como operador do direito, o que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa ação penal que está prestes aí a condenar ou a absolver, enfim, prestes aí dos capítulos finais em relação a essa ação? O que o senhor tem a dizer sobre ela? Eu posso dizer que o Bolsonaro já está antecipadamente condenado e vai ser preso. Isso deve acontecer a partir... Mas o senhor acha que ele vai ser preso de verdade mesmo? Não tenha dúvida. Tem outras alternativas, Não, né? não conheço nenhuma outra alternativa que o Supremo tenha externado. Eu tenho visto o Supremo, através da primeira turma, unido para condená-lo. Condená-lo em regime fechado, com a ânsia muito grande desse seu direcionamento. Então, Bolsonaro, ele não é condenado por corrupção, por desvio de recursos, não é condenado por nada a não ser nessa ação relacionada supostamente a uma tentativa de golpe, que eu li para poder ser relator de um projeto lá que beneficiou um deputado que está acusado. Conheço a fundo o que está se fazendo com o Bolsonaro, é uma perseguição. Aí diga, Alfredo, não, porque você é de direita. Não, eu estou falando dos autos. Mas o enredo, o script já está completamente descrito. Bolsonaro não tem nenhuma chance, esse negócio de ampla defesa, contraditória, é tudo balela. Bolsonaro já está antecipadamente condenado e preso. Quando ocorrerá isso? Nós temos aí agosto ainda para as alegações. Eu acredito que setembro, outubro, estaremos vivendo uma realidade muito difícil, ainda mais difícil política. Tenho visto muita busca e apreensão e prisão para gente de direita. Tenho visto muita gente de esquerda envolvida em corrupção e atos graves totalmente impunes. O ativismo judicial de alguns membros do Supremo Tribunal Federal tem ultrapassado os limites da Constituição. Mas como estamos vivenciando narrativas de direita e de esquerda, cada um conta a sua versão. O momento histórico no futuro vai olhar para trás e vai ver o papel de cada um. Então você pergunta, Bolsonaro, qual é o futuro político? O futuro político do Bolsonaro, muito breve, é a condenação. Ele não tem chance nenhuma. Ele pode ter o Papa, Rui Barbosa, quem ele quiser. Ele está condenado. Ele pode apresentar o que for em termos de prova. Não adianta. Então, assim, decisão do Supremo Tribunal Federal, retirar o maior líder da direita, um presidenciável que teve a metade dos votos deste país e hoje continua com um percentual exatamente igual do jogo político. E isso vai ser concretizado. Quem é que entra nesse cenário? Um Lula debilitado eleitoralmente em termos de projetos de governo
e a ausência de um substituto à altura do Bolsonaro. É uma eleição imprevisível para 2026, mas pode escrever, ainda mais polarizada do que 2022. Pois é, o senhor acredita que, assim como foi o julgamento do Lula, né, muita gente falava que houveram muitos excessos por conta do juiz Sérgio Moro, e tanto que depois foi devolvida a condição eleitoral do Lula e o Lula virou presidente. O senhor acredita que esse julgamento do Bolsonaro, por conta dos vários excessos que vêm sendo denunciados pelo senhor e por outras pessoas, existe alguma possibilidade desse julgamento virar no futuro, como, por exemplo, esses excessos sejam coibidos, sejam condenados e o Bolsonaro acabe recebendo novamente a sua condição eleitoral? Luciano, eu não conheço a sua mente. Eu não sei quem é o juiz Luciano. Mas você tem um parâmetro, que é a Constituição. Você não pode fugir disso aí. Mas esse juiz Luciano, hipoteticamente falando, ele se transformou em investigador, se transformou em promotor, advogado, acusado e julgador. Não dá para ter no sistema acusatório brasileiro tudo isso na mão de uma única pessoa. É o que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, ele é vítima. O Alexandre de Moraes, ele é acusador. Ele, muitas vezes, de ofício, tomou decisões que não poderia ter tomado. Muitas vezes mandou investigar. Foi o juiz da instrução e está sendo o juiz da sentença. Esse processo está viciado por várias formas. O Alexandre de Moraes pegou uma raiva que está tirando dele a capacidade que é fundamental de um magistrado, que é a capacidade de ser imparcial e analisar os fatos concretos. Esse processo, em alguma época, ele será revisto. Mas você pergunta, o Brasil hoje tem uma sobreposição do STF sobre os demais poderes da República. Hoje, para você nomear ministro, Lula conversa com um ministro do STF, por exemplo. Você tomar decisões do Executivo, a mesma coisa no Congresso Nacional, os magistrados da Corte Suprema interferindo. Na minha concepção, como é que o Brasil voltará à normalidade? Eu acredito que haverá um impeachment de um ministro do STF e cada um irá se recolher ao seu quadrado. E nós respeitarmos a Constituição. Quanto a Bolsonaro e quanto a Lula, Lula vai tentar a reeleição diante dessa ausência e o Bolsonaro ele vai estar preso, porque já está condenado e já está praticamente preso agora com as medidas cautelares. Para isso, o Bolsonaro, para poder eleger um presidente, ele vai ter que alçar alguém para isso. Se vai ser Michele, se vai ser Tarcísio ou outro, eu não sei dizer. Mas eu posso lhe dizer sem medo de errar. A história irá apagar essa injustiça que está sendo feita com o ex-presidente Bolsonaro. Perfeito, deputado. Reta final aqui do nosso papo, eu queria só fazer mais uma pergunta ao senhor em relação àquela reunião que aconteceu com um grupo de deputados federais. A princípio era uma reunião de desagravo ao ex-presidente Bolsonaro, que tinha acabado de ser condenado ao uso de tornozeleira eletrônica, e alguns deputados nessa reunião acabaram levantando uma bandeira do Donald Trump. O senhor estava naquela reunião, no entanto, não esteve presente no momento da bandeira. O que é que o senhor acha a respeito dessa sobreposição de temas, digamos assim, né? Você tratar do tema do presidente Trump, da tarifação do Trump, numa reunião que seria de desagravo ao ex-presidente Bolsonaro. Vou deixar muito claro que eu sou deputado do Brasil e defendo o meu país, e a bandeira que eu defendo é a bandeira do Brasil. Sou contra tarifaço. O Trump está fazendo o papel dele defender os Estados Unidos. Nós temos que defender o nosso país. Lá pode ter retaliação, faça a retaliação no CPF de quem tem descumprido a Constituição e imposto censura à liberdade de expressão aí pelo mundo afora, não só no Brasil. Mas eu, como deputado do Brasil, a minha bandeira é verde e amarela e é ela que eu defendo e vou atrás. Lá, se alguém levantou a bandeira do Trump, fez errado. Nós estamos no parlamento brasileiro e a bandeira que nós temos que levantar é a bandeira do país.
Eu tenho um perfil ideológico de direita, não sou radical. Aquilo que for bom para o país e tiver na minha consciência, eu defendo. Vou bater palma sempre para o meu país, porque é aqui que eu vivo, aqui que eu crio os meus filhos e os meus netos. O Brasil tem que ter amor próprio. Agora, por que o Trump está interferindo também no Brasil? O Lula disse há poucas semanas que queria tirar o dólar e colocar a moeda local. Brigou contra a nação comercialmente uma das mais poderosas do mundo, que foi os Estados Unidos. O troco veio logo em seguida, que foi essa tarifação. Fala de invasão da soberania brasileira. Ei, e o Lula, que mandou o avião buscar aqui num país vizinho uma condenada Peru, por né? corrupção no Peru, para ela não ser presa? Então, peraí, vamos parar de hipocrisia. O Brasil, muitas autoridades dizem uma coisa e faz outra completamente diferente. Eu defendo a soberania do meu país, tudo tem limite. Agora, Alexandre de Moraes está sendo punido porque violou a liberdade de expressão de empresas americanas. E a tarifação Trump, que eu discordo, está fazendo isso pelo mundo inteiro. E o Lula chamando ele de fascista, a mulher mandando não sei o que, esse Trump, dizendo que a moeda não tem que ser o dólar. Olha o troco que a gente recebeu. Então, assim, o Lula tem que ter responsabilidade, sair do palanque na política internacional de apoio à Venezuela, a Cuba, a China e a Rússia, e passar a ter uma política diplomática que o Brasil sempre teve, de boa vizinhança com todo mundo. Mas quis peitar o Trump. Os Estados Unidos, economicamente e militarmente, ele tem mais força do que nós. Nós temos que ter a diplomacia como o nosso maior trunfo. Não dá, Luciano, para eu vir dar uma entrevista a você e antes de chegar aqui eu estar dizendo que você é um entrevistador, isso, aquilo outro, porque quando eu chegar aqui você vai me receber mal. Então a gente tem que ter uma diplomacia. Você pode pensar como você quiser e eu como quiser. A gente vai se respeitar. Mas eu não posso dar um chute na tua canela e esperar que você me dê um beijo. É que o Lula fez com o Trump e com os Estados Unidos. E quem está sofrendo a consequência é o povo brasileiro. Agora, eu, como parlamentar brasileiro, eu sou contra a tarifação e vou até as últimas consequências, porque meu lugar de luta é o Brasil. Perfeito. Estouramos nosso tempo, deputado, mas sempre muito interessante e sempre muito importante a gente ouvir um dos deputados com a maior capacidade política de Brasília, vem fazendo um mandato que realmente vem se destacando e representando bem o estado de Alagoas. Deputado Alfredo, obrigado pela presença aqui na cidade de Arapiraca. Apareça mais vezes aqui na capital do Agreste. Luciano, é uma honra muito grande. Muito obrigado aí por dispor da sua inteligência e me dar essa oportunidade. Eu tenho aqui nessa rede 7 segundos um compromisso muito sério de informação e quero estar sempre presente. Aqui em Arapiraca eu estou sempre por aqui. Transformei isso aqui também na minha casa. Muito obrigado, deputado. Esse foi o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça. Você acompanha essa entrevista na íntegra no YouTube do 7 Segundos, da Rede Antena 7 e os cortes nas nossas redes sociais. Muito obrigado, grande abraço.